Como vão? Tudo bem? Vamos começar com as informações sobre o que está acontecendo no mundo. Olha, a situação entre Rússia e Ucrânia está ficando cada vez mais intensa, muito intensa mesmo. Está chegando a outro nível, dá para ver que Vladimir Putin está nervoso e talvez esse seja o momento mais perigoso para a Rússia. As notícias não têm sido favoráveis para ele. O mês de maio foi o pior dos últimos anos dessa guerra em relação à conquista de território. Isso também os deixa nervosos. Bem, hoje estão desabando prédios na Ucrânia e, infelizmente, há centenas de pessoas que se acredita estarem sob os escombros e, evidentemente, tem sido algo terrível. Mas não é só isso, e sim também tudo o que acontece no mundo em todos os sentidos. Agora sim, o tema internacional de geopolítica, questões tecnológicas, avanços tecnológicos também surpreendentes. Vamos aos detalhes do que está acontecendo no mundo, e eu acho que começamos com esta imagem, não é? Esta aqui mesmo. Puxa, bom, lembrando daquele programa onde aparecia o Sr. Burns verde, radioativo, vocês se lembram? Pois bem, essa mesma cor, esse mesmo tom de verde aparece em um brilho luminoso sobre os céus da cidade nuclear, por assim dizer, de Zaporizhzhia. Isso chama a atenção porque estão acontecendo ataques com mortos, muitas áreas da Ucrânia. Vamos ver imagens enquanto comentamos o que se sabe que aconteceu em Zaporizhzhia até agora. Olhem, esta é uma imagem, esta é outra imagem que está ao fundo. Essa cor meio esverdeada que está aparecendo em Zaporizhzhia. É importante lembrar que essa região já tem vários alertas. Há apenas 2 dias atacaram como eles chamam essa turbina nuclear, certo? Uma das turbinas que eles têm para a questão do resfriamento. Teria sido danificada, mas supostamente sem vazamentos nucleares. Evidentemente, jogaram a culpa ali, embora a AIEA tenha destacado que quem assume ou quem tem a administração da usina é o responsável. E isso evidentemente recai agora sobre a Rússia, porque está com essa área ocupada, embora já tenham sido solicitados várias vezes para devolver essa região. Evidentemente, tirar isso à força é muito complicado, porque, imaginem só, os riscos que existem. Mas também há mais imagens. Esta é uma imagem em que, bom, aparece esse embaixador, o embaixador da ONU, né? A representante da Rússia na ONU. Exatamente, vamos ouvi-lo. A parede de um prédio, as consequências não se limitariam ao fogo. O que foi bom... Aí está a parte da dublagem, mas em inglês. De acordo com o que relata o enviado russo, ele teria dito então que se o drone que atingiu a Romênia fosse deles, teria derrubado todo o telhado e não teria deixado apenas 2 feridos? Uma tremenda sem-vergonhice, ou seja, realmente como quem diz, já tivemos muitas experiências de como eles danificam prédios civis, não é? Já sabemos o dano que eles causam, mas o nosso causa ainda mais, certo? Você diz, imagina isso e falar isso na ONU de verdade, que por dentro deve estar rindo, né? Porque são mensagens que têm tudo, menos diplomacia, né? Evidentemente, e bom, esse tema também já nem surpreende tanto, né? Também se observa centenas de pessoas que estão agora mesmo, se não forem milhares, né? Indo para os abrigos em toda a Ucrânia. Este é o metrô de Kiev, onde as pessoas estão se instalando para passar a noite toda no subsolo, preparando-se para o que se sabe que será um ataque mega massivo neste momento da Rússia contra a Ucrânia. Também esta imagem aqui mostra um pouco mais como essas pessoas estão lá, não é? Neste caso, eles já nem sabem mais onde, né? Nem sabem onde se esconder. A verdade é que é impressionante. Aqui também, bom, estamos vendo, isso já seria parte desses primeiros ataques. O que aconteceu ali? Bom, o que está sendo reportado agora é um ataque massivo com mísseis e drones em várias cidades da Ucrânia, incluindo Kiev, e também danos a um prédio, a edifícios residenciais. Até o momento fala-se de 9 pessoas que teriam perdido a vida, 89 feridos, mas esses números podem mudar ao longo das próximas horas.
E, bom, Kiev foi basicamente o alvo de mísseis e drones russos, onde sofreu o principal impacto do ataque russo hoje. As primeiras explosões começaram por volta da 1h30 da manhã, horário local, pouco antes de ser declarada a alerta de ataque aéreo. O governo da Ucrânia já vinha preparando as pessoas porque sabiam que isso iria acontecer. E bom, novas explosões aconteceram a partir das 2h15 e eram 4 da manhã seguidas de breves cortes no fornecimento de energia elétrica. Pouco depois, o prefeito de Kiev, Vitaly Klitschko, esse senhor que era boxeador, confirmou que vários bairros estavam sofrendo cortes de eletricidade devido à interrupção ao ataque russo e como consequência de um ataque com armas de fogo no distrito de Podiansky. Os componentes estruturais de um prédio de 9 andares desabaram e pode haver pessoas presas sob os escombros. Segundo o que informa o prefeito, também foram relatados danos em um edifício residencial de 15 andares e outro de 24 em Solomiansky e também em Plachenko. Restos de um drone caíram perto de uma creche e houve um incêndio no terreno de um prédio em construção no distrito de Volonsky. Bom, aí vão aparecendo enquanto eu ia te comentando diferentes momentos, né? Por exemplo, isso que estamos vendo é uma interceptação bem-sucedida de um míssil balístico russo de curto alcance, possivelmente com ogiva de munição pelo jeito que explode. Segundo o que relatam nesta imagem há alguns minutos, segundo dizem na capital ucraniana, aconteceu esse momento em que um Patriot, um Mi-014, teria sido o que derrubou esse míssil. Outra imagem que também surpreendeu é essa que estamos vendo aí. Aqui estamos vendo um dos drones que atingiu uma concessionária de carros elétricos. Sim, acho que é uma marca chinesa lá em Kiev. E, bom, obviamente por serem veículos elétricos, as baterias geram incêndios que são perigosos, são difíceis de apagar, na verdade. Exatamente. Outro ponto que chama a atenção são esses ataques. Aí, bom, mais ataques. Esses seriam supostamente com mísseis, né? Sim. Isso também é, bom, parte do que está sendo observado e é tremendo aí o assunto. E por outro lado, isso é do lado russo, né? O que está acontecendo aí? Esses têm sido ataques que vêm acontecendo a refinarias, né? Me parece. Exatamente. Bom, aparentemente, né? Eu acho que esse é o de... Não, esse é o de... Como é que chama? O da estrada que vai... Aqui vai para a Crimeia, aqui leva petróleo. Exatamente. O que eles levam ali são suprimentos, podem ser armas, pode ser gasolina, gás, diesel, podem... Ser... O que for, sim, o que for. Eles podem levar um monte de coisas ali. Essa estrada basicamente está sob ataque. Se eles veem que é um caminhão transportando, que está carregando carga, eles atacam. Essa é a situação. É, bom, realmente complicada essa estrada. Basicamente não tem passagem e agora eles estão desesperados dentro da Crimeia porque essa zona ocupada achava que sempre ia receber suprimentos da Rússia, até que de repente o fornecimento simplesmente acaba. Também essas imagens divulgadas, o que está acontecendo? Aí estamos vendo um avião, um caça KZ-16A, que intercepta o que seria um míssil de cruzeiro russo, KH-101. Bom, também, não sei se conseguiram ver o avião, é que ele aparece muito rápido na parte de cima. Vamos ouvir. Ele coloca música. Agora podemos. Eles adoram música. Sim, eles sempre colocam música em tudo. Mas enfim, ali aparece na parte de cima, vamos ver se dá pra ver. Ali está o avião. Ali está o avião, onde você passa, é um avião em casa. Está destruído, ali está destruído um míssil. Exatamente, um F-16, né? Esse é um F-16 da Flight Team, não, na verdade, desculpe, Fighting Falcon do 107º Esquadrão de Aviação da Força Aérea Ucraniana, né? Que é então parte também do relatório. Pelo menos colocam uma música boa, porque não sei se perceberam, mas os militares dos Estados Unidos tocam Macarena, só que mais lenta. Por quê? Por que a Macarena e por que mais lenta? É algo que eu realmente me pergunto. Também os árabes colocam umas coisas porque, obviamente, a gente acaba vendo muitas imagens com o som que eles mandam, seja desses grupos, ou militares, blogueiros, etc. Então, de repente, você faz uma piada, tipo, olha esses, por exemplo, os iranianos. Eu vejo que eles mandam muita música pop, mas iraniana. Então, soa engraçado por causa do persa misturado com pop e tal. Mas no final, soa um pouco parecido com o estilo do pop que a Índia usa. Aham, mas com outro idioma, né? Obviamente. Bom, então. Mas a Macarena, não sei. Diga pra ela conhecer alguém do governo de lá. Não coloquem a Macarena muito menos mais lenta.
Sim, parece que tiram a força delas, né? Se for para remixar, que seja com Los Angeles Azules ou algo assim. Se for para colocar ritmo, que seja um de verdade. Mas enfim, é assim que as coisas são nesse assunto. Seguimos atualizando, pois ainda está em desenvolvimento. Entre as últimas notícias, Zelensky apareceu pela manhã, lá já é 2 de junho. Ele afirmou que os alertas sobre ataques russos ainda valem e pediu que as pessoas não saiam nem confiem. Disse que o ataque massivo continua possível. Nossos defensores do espaço aéreo estão sempre preparados para isso, disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, conforme os recursos permitem. Porque temos que lembrar que, Zelensky tem pedido apoio tanto ao Congresso quanto ao governo. Ao presidente Donald Trump para mais recursos para a defesa. Exatamente, né? Ou um tema que está causando confusão agora com essa questão dos recursos e com a questão dos Estados Unidos apoiando, né? Já meio que a última foi, tipo, vamos apoiar ou não, pelo menos para saber, basicamente, né? Mas, vamos para outros assuntos. Jorge, que prazer te ver, Jorge Hernandes. Saudações, Jorge, como você está? Então, olha, como dizem, você não vai morrer porque eu estava lembrando de você hoje, Jorge. Já. Eu estava pensando nos amigos estrangeiros que conheço que moram aqui, que já são mexicanos ou que já vivem aqui a vida toda. E um deles, pois, é o Jorge. Porque é o Jorge. Jorge, é que, olha, sim, ele é mexicano, mas nasceu na Argentina. Ok. O quê? Você sabe que os mexicanos nascem onde quiserem? Nada. Exatamente. Então, Jorge nasceu lá. Se eu errei, me diga, Jorge, talvez eu tenha me enganado. Jorge, mas pelo que eu sei, sim, pelo que eu sei, essa é a história. Mas às vezes minha memória falha, mas pelo que eu sei, sim. Saudações, Jorge, Panterita, Joel, Rivas, Silvia, um grande abraço. Por causa da Copa do Mundo, estava pensando aqui no Irã durante o evento. Acho que a Argentina e o México em segundo lugar, né? Não sei. Joel Rivas, como você está? Guilherme Niongo, como você está? Seu nome é interessante. Grande abraço. MT, como você está? Ricardo, tudo bem? Vamos a outros assuntos importantes. Olha, então aparece essa imagem, nas redes aparecem essas imagens onde estão então as chuvas fortíssimas. Hoje foi ou ontem? Ontem a gente comentava sobre esse assunto, ou seja, de como ia ser, que nos surpreendeu muito a quantidade de água acumulada e que dissemos, olha, temos que dar o alerta porque os próximos 15 dias vão ser muito intensos. Os primeiros 15 dias de junho, para quem não viu o relatório ontem, olha, já adianto isso para vocês. E se não viram, confiram, por favor, mas é muita água mesmo. Estamos falando de áreas que vão ter 200, 300 milímetros, que muitas vezes nem um furacão traz essa quantidade de água. Sim, é muita água, mesmo que seja distribuída em 15 dias, obviamente, é muita água. Em 15 dias isso, então, é importante. Desde a Flórida, todo o leste, desde o Canadá até o Oaxaca, não em todas as áreas, mas há muitos pontos em que há um grande acúmulo de água. Praticamente, eu dizia para vocês, o centro do país, todo o sul e sudeste, indo para todos os estados do sudeste dos Estados Unidos, até a Flórida, inclusive, né? Embora mais para o Alabama e seus estados. E aí, dali você vai subindo e é muita água que vem para junho, né? Junho vai ser um mês com muita chuva. E hoje, então, quando vemos esse relatório, eu disse, poxa, esse se cumpriu muito, muito rápido, porque eu esperava esse tipo de coisa talvez em 1 ou 2 semanas, mas não tão rápido, né? Então, pois bem, assim está Coajimalpa, segundo o que relata o Metro Alert, Cidade do México, isso pelas redes, pelo Twitter. Também, uma imagem que, olhem, seria preciso analisar. Essa foi a Astrid que acabou de me mandar. Mas vai ser preciso ir conferindo porque esse é um rapaz brasileiro, né? Que eu não sei, parece que está no Instagram, né? Parece que está fazendo uma live, não é? É o que chamamos de... Como uma live e olhem, ele estava ouvindo umas coisas estranhas aparentemente no céu, uma coisa assim, e de repente vê isso, deixa eu ver se consigo ver por aqui. O que é isso? Meu Deus! Gente, não é possível, o que está acontecendo aqui? O que foi, Astrid? Sim, está muito engraçado como ele vai comentando tudo o que acontece com ele, tudo o que está acontecendo. Não sei o que é aquilo que está ali naquela montanha, mas realmente é bem curioso. Não vi voar nem sair, então ficou ali.
Estou assistindo o vídeo inteiro para ver se aparece, mas ainda não apareceu. Então, bom, fico com a dúvida do que será aquilo que está ali, mas enfim, é curioso, vamos analisar isso mais adiante. Sim, Bem, eu disse, Pepe precisa ver isso, mas não achava que ele saberia tudo agora. Sim, sim. sim, quer dizer, eu estou vendo ali porque, bem, eu esperava ver se ia acontecer mais alguma coisa, né? Pio, mas tudo bem? Sim, não sei. Também, bom, então, o Quilau é o Quilau sempre presente, ausente. Hoje, 21 de julho, começou o episódio edutivo, número 48 do Quilau. Com cerca de 200 metros de altura, o que vocês veem mede aproximadamente isso. Também relatam queda de tefra fina e o que chamam de cabelos de Pelé. Eu imagino que é assim que isso se chama, né? Deusa que eles têm, então é isso. Olha, imagina só, faz essa conta, não sei em que prédio você mora ou em que casa mora, mas do que você gostou? Uma casa de 2 andares deve ter uns 8 metros ou algo assim, né? Mais ou menos. Imagina que a casinha pareceria bem pequenininha, né? E toda a lava seria o resto, né? Ou seja, esse tipo de fonte é realmente enorme. Mas como não tem perspectiva, como não tem nada ao redor para você medir, de repente parece só uma fontinha de lava, né? Mas na verdade é uma fontezona tremenda. Isso foi relatado pelo USGS, que é especializado em vulcões dos Estados Unidos. Também, bom, estão observando isso. O que estamos vendo aí? Aqui, o que estamos vendo? Aqui estamos vendo um incêndio que aconteceu na Indonésia, em um mercado chamado Mercado Jang, em Temayoran, lá na Indonésia, no norte de Jacarta. E bom, isso chamou bastante atenção por lá. Fico com essa imagem, a que mais circula, vejam. Aí eu paro. É a que mostra melhor a perspectiva do tamanho do incêndio na Indonésia. Vejam o tamanho. Essa é uma imagem aérea. Olhem as casas, certo? Vejam o tamanho do que aconteceu aí. Bom, aí está o incêndio, né? Quer dizer, quantos já tivemos nessas semanas, né? Bastante eventos assim. Não sei, né? Esse assunto me chama muita atenção, mas, bem, só dizem que vão investigar, né? E aí o assunto acaba. Mas, bom, vamos ver se aparece algum resultado. Aqui, então, a gente vai continuar acompanhando, mas realmente me chama muito a atenção. Também, entre os fenômenos interessantes e estranhos, tem um fenômeno natural chamado sprites ou splits. Os splits vermelhos, né? Esse é um fenômeno que às vezes é muito difícil de captar, porque aqui são splits. Aham. A câmera e a sensibilidade da câmera são altíssimas. E a olho nu daria para ver, aham. Se prestarem atenção, poderiam ver isso se tivessem sorte. Essas descargas elétricas na mesosfera teriam desencadeado esses relâmpagos chamados splits, que duram apenas uma fração de segundo. Então é rápido demais e sutil demais. Então, para captá-los, só com câmeras especiais, com muitos meses de trabalho para detectá-los, aqui eles detectaram isso em uma montanha no Tibete a 5.000 metros de altitude. Ou seja, essa é a forma que esses fotógrafos usam para conseguir captar esse tipo de fenômeno. Caso contrário, é muito complicado em uma cidade com Poluição visual. poluição luminosa e tudo isso, então é praticamente impossível ver um fenômeno assim, né? Bom, vamos também para outras imagens. Esta imagem, bem, está relacionada ao que está acontecendo em termos de tecnologia. De repente, são coisas surpreendentes. Vejam, estamos vendo uma espécie de, vamos lá, vidro. Não é um vidro especial, não é um disco feito de vidro, certo? É algo assim. É um disco, bem, não é disco de vidro. De vidro, isso mesmo, é de vidro. O cientista, ou alguns cientistas, teriam conseguido criar um minúsculo disco de vidro que tem a capacidade de armazenar 360 terabytes. Ou seja, se 1 gigabyte já é bastante informação, então imagine 1 terabyte ou imagine 360 terabytes. Pois é, Imagino. impressionante. Além disso, né, o interessante desse disco é que ele foi feito de tal maneira que pode durar milhares de anos, porque é como se de repente fosse o fio e aí vem a ideia. E o que aconteceria se quiséssemos deixar informações para o futuro, para outras civilizações, não é? Mas muitos dos discos ou dos materiais onde se guarda informação têm uma durabilidade muito pequena.
Mesmo os melhores podem durar algumas centenas de anos, mas aqui estamos falando que esses poderiam durar bilhões de anos, certo? Imagina só. Então sim ou não? Isso é vidro. Ah, Isso até cai. Porque é um tipo de vídeo especial. Imagino que às vezes sim. Exatamente. Ou seja, então, digo, pelo menos agora vamos ter que esperar bilhões de anos para ver se é verdade, né? Bom, aí esperando. Se não, qual é o seu trabalho? Não posso esperar. Pra ver se não derrete, porque o vidro derrete. Então, se conhecerem alguém imortal, por favor, avisem. O senhor nem vai perceber. Estão pedindo aí para mandarem o LinkedIn deles. Se forem imortais, deve ter uns 10 no mundo todo, com certeza. Então, olha, sou imortal e não tinha trabalho, para ser sincero. Eu poderia cuidar desse disquinho para vocês. E assim fazemos Israel. Já vão dizer, né? Então é a única. Mas agora vamos para outros assuntos também importantes. Olha, teve um terremoto na Europa. Onde foi? Como está a situação? Na Itália, de 6,2 bem forte, em Calábria, na região da Calábria, que fica no sul da Itália. Então, deve ter sido um grande susto, porque foi de madrugada. Imagina, você está dormindo e de repente te acordam assim. Felizmente, não há relatos de danos. Por enquanto, o tremor se originou a quase 250 quilômetros de profundidade. Ou seja, é muito, muito profundo. No Mar Tirreno, em frente à costa de Cosenza. E o movimento foi sentido em grande parte da região até o município de Catanzaro, em Cosenza e em Nápoles e outras localidades na zona do Vesúvio. Isso foi informado pela mídia local. Não foram relatados danos nem prejuízos até o momento, embora as autoridades continuem monitorando a situação. Não houve réplica. Claro, eles têm, mas precisam dizer. Proceder foi sentido profundamente. Sim, como quiser. Algo é que 6,1 agora. Agora, que bom que foi muito profundo, porque os sismos nessas partes da Itália, principalmente nas zonas históricas, costumam causar muitos desabamentos. Isso também é verdade. Bem, é importante levar isso em consideração também. Bom, outra dessas imagens. Esta é uma imagem, então, que tem sido muito comentada hoje. Hoje, na verdade, conseguimos mostrar parte dessa imagem onde aparece um míssil, não é? Isso é um míssil que, bem, vamos colocar assim, é de acordo com o que se sabe. Vamos ver, vamos colocar aí. Acho que são só imagens de arquivo que eles usam, certo? Mas enfim, são as imagens que colocaram enquanto estavam apresentando um relatório da UKM Reino Unido, MTO, que é esse órgão, que cuida da logística e mostra como estão as coisas. Isso lá no mar, no Estreito de Hormuz, especificamente por parte dos ingleses. Nesse relatório, diziam que havia um navio. Aqui ainda tem o marcado da tarde, pois isso tinha acabado de acontecer. A 40 quilômetros, a 40 milhas náuticas, teria sido relatado mais ou menos aqui um ataque, pelo que se sabe, com um míssil de cruzeiro. Em retaliação a uma coisa que os Estados Unidos fizeram, que foi uma desativação por parte dos Estados Unidos, que, segundo eles, diante disso, o Irã atacou um navio no Kuwait. É um navio cargueiro, ao que parece. E bom, hoje houve muitos atritos. Ou melhor, na verdade, desde ontem à noite já estava acontecendo, não é? Começaram a haver atritos ali. Basicamente ataques. 2 dias atrás houve outro ataque na mesma região. Desta vez a uma base dos Estados Unidos, com alguns feridos leves entre eles. E me chamou a atenção que não houve uma reação muito forte. Ou seja, fica claro que, se as coisas realmente estivessem muito tensas, os Estados Unidos teriam reagido de uma forma muito forte e isso não aconteceu. Acredito que para os iranianos também sinalizou uma negociação importante. E depois, hoje, a bronca que Donald Trump deu em Netanyahu mostra que realmente há um interesse em negociar. Negociação, pelo menos por enquanto, não é. Exato. Sim, corta o clima, esse incômodo, né? Porque ele fingia que nada estava acontecendo e imediatamente solta o tweet dizendo que não, já falei, já parei toda a confusão, agora vão ficar quietos e bom, de qualquer forma, Israel responde como se dissesse, se nos atacarem, vamos atacar.
Claro, isso é o que iam dizer, mas no fim já liga. O que está acontecendo? É uma tempestade de granizo que parece muito forte lá nos Estados Unidos, em Denver, no centro, onde diziam que o granizo estava mais ou menos do tamanho de uma bola de golfe, só para você ter uma ideia. Agora não, está até pesado isso aí. Alguém começou a juntar essas imagens de o que os animais fazem quando tem granizo e tal. O que eles fazem? Não fazem praticamente nada. Eles ficam assim, olha. E os golpes? Eles não ligam pra isso, tipo, talvez a gente seja muito exagerado. Somos muito exagerados. Não, já tomei chuva de granizo e dói muito nas costas. Não sei, eu não vou te contar. Não. Então, se sair, me avisa. Vou fazer assim, vamos ver no que dá. Esse foi bom. Morreu? Morreu por causa de uma pedrada de granizo. É que ultimamente está ficando bem grande. Tipo, recentemente teve, não lembro onde, mas também foi em uma parte dos Estados Unidos e caiu um granizo enorme. Ai, Deus, esses caras ficam gravando bem no meio disso. Não fazem nada, não. Sério, sério. Hoje, sim. Não consigo esquecer porque, sim, tem muitos direitos aí, mas esse aqui tá bem louco. Vamos ver se eu consigo colocar lá no Telegram. Eu coloco pra vocês no Telegram pra vocês darem uma olhada. Tá bem legal. É como se fosse alguém que está em uma fazenda. Então ele percebeu que eles têm um comportamento muito diferente do que normalmente o ser humano faz, né? Parece que sempre vai se esconder. E quando chove, os animais fogem correndo. Eles saem, simplesmente saem. Então ele está vivendo como uma cinchona. Assim, observando bastante. Vento, chuva e granizo. As três coisas? Obrigado. Eles não ligam pra isso. Aí sai o patinho e ele olha pra cima como se nada estivesse acontecendo. Também colocam pássaros, tipo cardeais. Acho que era um cardeal vermelho, bem bonito. E um galho, e ele está todo arrepiado, né? O vento batendo, o galho balançando e o pássaro lá firme, segurando, como se nada tivesse acontecendo, cara. Eles choram e é uma loucura. Mas enfim, me chama a atenção como o comportamento dos animais é bem diferente. Tipo, é louco, os humanos, tudo muito exagerado pra muita gente. Agora, esse também está aí. Essa é outra das imagens do mercado lá da Indonésia, né? Bom, vão continuar aparecendo imagens, com certeza, disso que aconteceu no norte, em Jakarta, no norte da Indonésia. Também, bom, mais uma imagem. Bom, não é a mesma essa. Essa está ótima, está muito interessante. Confiram o que aconteceu no Brasil, não é? Isso é no Brasil, não é? Pelo que eu sei. Sim, no Brasil, sim. Olhem, isso é no Brasil. Olhem, esse senhor está sentado. No México, né, alguém abastece o carro, diferente dos Estados Unidos, onde você mesmo coloca a gasolina. Aqui também não é assim. Aqui tem alguém que coloca a gasolina para você, pergunta se quer que limpe o vidro, não sei. Sempre tem algum serviço extra, caso você queira, obviamente, dar uma gorjeta para eles, né? Então ele estava lá. Imagino que à noite, tranquilamente, sem esperar nenhum cliente, e de repente chega por ali o que parece ser eu vejo como um leopardo, né? Eu vejo como um leopardo. É uma onça. Bom, uma onça, né? Vamos dizer, uma onça. Aparece por ali, cheira ele e ele nem reage. Supostamente, o que ele fez ao ver foi justamente não reagir, porque sabia que, assim como um cachorro, como outros animais, se você correr, a primeira coisa que vão fazer é te caçar, né? Então, pois é, como os gatos, exatamente. Excelente reação do senhor de ficar imóvel. Sim. E não fazer absolutamente nada, né? É que o senhor nem estava dormindo, nem me conte, né? É cachorro. É meu gatinho. É meu gatinho. O quê? Que leopardo, nada disso. É meu. É jaguar. É meu gatinho. Bom, então, aí está, assim, o jaguar. E também tem este. Este é Isso eles detectam aqui no México. Um jaguarundi. Jaguatiricas às vezes são difíceis de ver, mas eles vão captá-las com câmeras de detecção de movimento. Acho que você precisa... o quê? Exatamente. Aí aparece pra você, aí aparece por aí. Isso depois é compartilhado pelo governo do México, né? O pessoal do meio ambiente. Deixa eu colocar em tela cheia pra ver. É um jaguar ronde, é super difícil de ver esses bichinhos. Na verdade é muito complicado. E olha, aí está o jaguar ronde, como você está? Sim. Muito bonito. Muito bonito. Muito bonito que está. Bom, isso é o que compartilha por aí meio ambiente, com NAMP, etc., que são, pelo que entendo, os que teriam gravado. Isso eles gravam. Me parece que é em Hidalgo, né? Aham. E com isso se confirma oficialmente que Hidalgo é lar de 6 espécies de felinos selvagens, que são a onça parda, a onça pintada, o ocelote, o tigrilo, o gato do mato, o gato montês e o jaguarundi ou jaguarundi. Bom, muito bom.
Que legal, que imagem bacana conseguiram por aí. Vamos para outros assuntos importantes. Olha, apareceu uma imagem que mostra uns animaizinhos. Isso apareceu em Monterrey. Olha, de ter uns ursos bem magros, agora eles estão bem gordos. O que aconteceu? Muito. É por causa da chuva. Agora eles conseguem ir comer lá em La Rioja, em São Pedro, nas áreas mais ricas. Os ricos estão levando, pegando um lixo muito bom, uma comida muito boa. Muito bom. Olha, eles estão encontrando uma comida muito boa, né? Alguma coisa está acontecendo com os ursos de Monterrey. Porque não estamos no inverno, você concorda? Não, eles estão gordíssimos. Muito gordíssimos. Bom, isso foi registrado aqui em Nuevo León, aqui em Monterrey. Na verdade, esses ursos aparecem na cidade. Na verdade, é muito interessante o que estamos vendo aqui. Aqui estamos vendo, não sei por que não te mandei esse. Bom, diz que em Kerala, na Índia, teriam transferido mais um. Esse eu tinha de manhã. Este diz que eles transferiram de uma maneira, uma imagem de 50 metros. Isso em apoio à seleção argentina. O pessoal de Kerala, na Índia, está apoiando pra caramba. E eles são um time? Não são meus fãs da Argentina. Então eles fizeram um mega pôster de 50 metros com cada um dos jogadores, com a galera gritando, dizem que foi assim. Os argentinos estão superando os fãs. Olha, já tipo, Kerala está ficando muito melhor. Não, também não. Também não. Os argentinos já fizeram algo assim para mostrar seu amor? É de boa, né, assim, as coisas também nesse assunto. Vamos agora sim ao que aconteceu, ao que está acontecendo lá na Califórnia, que, bom, dizem que vão distribuir um monte de mosquitos inférteis. Né? Exatamente. Bom, o Google pediu permissão para liberar 32 milhões de mosquitos que iriam para a Califórnia e a Flórida. Isso faz parte de um programa que eles têm, que tem sido muito bem sucedido, chamado The Buck, onde o que eles fazem é soltar ou criar primeiro um exército de mosquitos que são machos estéreis, com o objetivo de, obviamente, reduzir a quantidade de mosquitos transmissores de doenças. E, bom, aviso do Registro Federal informa que a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos está analisando o pedido do Google para liberar até 16 milhões de mosquitos por ano na Flórida e na Califórnia, ou seja, 16 e 16 durante um período de 2 anos. E a EPA vai decidir se aprova o pedido do Google para esse uso experimental depois de um período de comentários públicos que termina em 5 de junho. Então, bom, esses mosquitos, é importante lembrar que os mosquitos machos não picam, ou seja, quem pica são sempre as fêmeas. Mas, enfim, esses não picam nem transmitem doenças. E o principal método do Google o teste consiste em criar esses mosquitos machos com uma bactéria natural chamada Wolbachia, que impede que eles se reproduzam, ou seja, os torna estéreis. E quando eles se reproduzem com as fêmeas, bem, não vão ter nenhuma cria de verdade. Ou seja, esses ovinhos nunca vão eclodir. Então, com isso, a ideia é diminuir a população a cada geração de mosquitos. Ou seja, é muito louco porque outro dia, bom, já faz um tempo, né? Quando a gente comentava sobre algo parecido que fizeram lá na Flórida, sim, os cientistas diziam, olha, é impossível eliminar os mosquitos e você também não quer eliminá-los porque eles são necessários. Ou seja, os mosquitos polinizam e têm muitas funções. Alimentam as aves, ou seja, vamos lá, os mosquitos elas são necessários. O problema é o excesso de mosquitos ou o surgimento súbito de espécies não endêmicas, vindas de outras áreas e trazendo doenças. Então, a questão é só controlar para que não haja um excesso. Só isso que se quer. Ou seja, com esse tipo de coisa e outras ferramentas também, o objetivo é fazer esse controle. Porque, de repente, o problema era que o que faziam era fumigar. Na verdade, eles continuam fazendo isso aqui no México e fazem em muitos lugares. Ou seja, de repente, andam nas ruas e jogam, fumigam. E, bem, não deixa de ser um produto químico que estão lançando no ar, né? Ou seja, no final das contas, digo, supõe-se que é e que na verdade não acabou realmente com eles. E que não sim, digo, porque supõe-se que é, digo, é esse pouco tóxico para as pessoas, o que você quiser, mas ainda assim não deixa de ser um produto químico no ambiente. Então essa é uma forma que encontraram, pelo menos, de diminuir consideravelmente os mosquitos. Mas insisto, essa não é a solução total do problema. Principalmente se você mora em áreas de risco de mosquitos,
é preciso continuar se protegendo com repelentes. Se possível, que não sejam daqueles de materiais, como é que chama? Materiales, ¿cómo se llama? Preferir opções não tóxicas, como materiais naturais. Algumas flores e plantas também repelem mosquitos. E tê-las não resolve o problema 100%, mas diminui bastante porque os mosquitos não gostam de certas plantas. Citronela, entre outras, e uma combinação delas é melhor. Então, se você tiver essa oportunidade, tem essas plantas. Alguns sons também dizem espantar eles, mas não sei bem como funciona. Existem até aplicativos de celular, né, que a gente já testou. Eles vão embora, ao menos por um tempo, mostrando que o som realmente incomoda. Para ser sincero, eu realmente escuto, não sei se você lembra que era um pouco incômodo. Pode ser um pouco incômodo, mas esse projeto do Google já foi testado em Singapura. Foi o primeiro lugar onde usaram e conseguiram reduzir entre 80% e 90% da população de mosquitos Aedes aegypti. Que é o que eles querem diminuir. Essa é a situação. Vamos a outros assuntos importantes. Olhem, havia um caso suspeito no Brasil, um segundo caso suspeito. Já foi descartado. Era apenas suspeito. De qualquer forma, tiveram que fazer os exames. E já se sabe que não era ebola o que ele tinha. Eles tinham, exatamente. Hoje o governo do Brasil informou que a pessoa com sintomas semelhantes ao ebola testou negativo. Felizmente, o exame para detectar o vírus e, bom, as autoridades um dia depois também descartaram o primeiro caso. Ou seja, agora o Brasil não tem ebola, não há nenhum caso, nenhum suspeito, nada. Nada mesmo. Muito bom. Então é isso aí também. Agora vamos para outro assunto. Bom, hoje na ONU 56 países denunciaram ele. Por isso ouvimos o representante da Rússia na ONU denunciaram que a Rússia tem atacado a Romênia. Isso por causa dos drones que atingiram esse prédio. E bem, segundo a chanceler romena Ana Silvia Tui, nos dias 3, 28 e 29 de maio, um drone russo que fazia parte desses ataques que estavam acontecendo contra a Ucrânia entrou no espaço aéreo romeno e violou o território naquele dia. Violou o direito internacional, entrou onde não devia. Explodiu em um telhado e 2 pessoas ficaram feridas. E então, hoje é feito esse apelo, essa crítica ao governo russo por esses movimentos que, bem, não é a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira, já nem sabemos mais quantas vezes. E essas advertências da ONU, na verdade, eles simplesmente ignoram completamente. Sim, não, eles não ligam muito enquanto as coisas que estão acontecendo por aí não forem obrigatórias, mas é isso. Boa noite. Como vai? José Sara Teofi Mendes. Muito boa noite, Silvia. E aí, como você tem estado? Muito bom? Então vamos para outros assuntos. Outros temas também importantes. Já há um dado, né? De como está amanhecendo o petróleo lá como é que chama? Na Ásia. Não. E não está subindo. Não está. Não está disparando, também não está caindo. Mas não está disparando. Está em 97. Agora está um pouco abaixo de como fechou. Fechou em 98. Parece que tinha 98,020 e agora está em 97. Então isso é muito interessante. Quer dizer que parece que estão levando a sério esse possível cessar-fogo que está sendo iniciado por Donald Trump de uma maneira bastante abrupta com isso. Exigência, digamos. Bom, mas é isso. E vamos ver. Não sei se isso vai continuar. Como vocês têm passado? Como vocês têm estado? Saudações. Sera-te, como sempre, festeiro, homem do mundo. Ele disse, já estou no pré-festa, amanhã é meu aniversário. Amanhã é seu aniversário. Vi que você tem pré e pós-festa, com certeza. Pré-festa, pós-festa e festa da raquete. Ei, mas não era pra você, José, comemorar o mês inteiro? Tudo bem? O mês inteiro, sim, o mês inteiro. Ou junho inteiro. Que legal! Feliz aniversário? O do pai também, né? Dia 2 de junho. Não. O mês inteiro é dia dos pais, né? O mês todo. Sim, o mês todo. Como em maio, né? Saudações pra MT. Sim, já estou indo. Meus olhinhos não gostam de ler coisas feias. Por quê? O que aconteceu? Ai, brincando com Panterita. Saudações. Saudações com Silvia, que diz, Deus queira, Pepe, que as guerras parem. Saudações. Olá, como você está? Muito bem.
Saudações também para Ofe Mendes, como você está? Saudações, Ofe, tudo bem? Para Riquelme também temos aqui Marcela Riquelme. Vamos lá, cumprimente. Saudações ao papai. Hoje é aniversário de Tom Holland, 30 anos. Ok. Ele se casou com Zendaya, o Homem-Aranha. Também Alanis Morissette, 52 anos para quem não sabe. Também Morgan Freeman, 89 anos. Tomara que Deusinho seja o mesmo. Que ele te dê muitos anos de vida. E Amanda Miguel, 70 anos. Amanda Miguel, veja só. E Amanda Miguel. Muito bom. Saudações da Astrid Pepe para Ofe. Boa noite, Ofe, está aí? E aí, Ofe, saudações. Saudações para Roberto Carreiras. Como você está, Roberto? Então, Quem são os companheiros? Não há jogadores de futebol, pois agora estamos no futebol. não tem jogadores de futebol. Saudações, diz para o MT, não vai embora, comadre. Saudações, Francisco Arce, como você tem estado? Ei, dia 29 deste mês é aniversário? Sim, da Tapatia, de outra partida. Também. Pesado. Hoje é seu aniversário, Diada. Ada trouxe felicidade. É para isso que ela vai. Um abração, divirta-se muito e obrigado por nos acompanhar um pouco no seu aniversário. Saudações a Cristi. Desculpe o atraso, fui colocar meu filho para dormir. Que ótimo. Você volta e não acontece mais nada. Parabéns aos colegas, como disse Maria Helena, né? Saudações a todos os colegas deste mês de junho. Diz Lúcia Escudero. Se eu for, me diga, qual país é mais difícil, Ucrânia ou Irã? Com qual país você preferiria entrar em guerra e por quê? Obrigado pelo trabalho. Boa pergunta, Lúcia. Abraço até a Argentina. Vamos lá. Saudações, Lúcia. Você, aqui. Ou seja, Preferiria entrar em guerra? Significa que eu vou lutar contra ele. eles. Com quem você entraria em guerra? Prefiro me adaptar a isso ou aquilo. Prefiro os iranianos, os ucranianos me parecem muito duros. Mais duros, né? Muito duros. São muito duros. Porque lá a população apoia a guerra e aqui no Irã não, é diferente. Bom, poxa, é meio difícil, porque olha, sim, os dois países têm bons engenheiros. Tem que lembrar que, na Ucrânia era feito o programa, ou parte do programa espacial e aeronáutico da URSS. Ou seja, eles também tinham bons engenheiros na área nuclear. Eles tinham armas, na verdade. Eles têm a maior usina nuclear. Ou seja, eles estariam mais avançados para fazer uma arma nuclear, certo? Então, talvez eu também preferisse esse. Se você fosse brigar com um dos dois, então contra os iranianos seria mais lógico. Além disso, sim, porque também você se vai entrar em uma guerra, tem que pensar que, seus guerreiros, seus soldados, vejam justificável um ataque e é mais difícil, ou seja, é mais próxima de uma sociedade como as daqui, certo? Porque, pelo menos em questão religiosa pode haver bastante coincidências, mas com o Irã, aí já é um pouco diferente, principalmente por causa do radicalismo. Então, talvez com isso possa, digo sim, teria que pensar muito bem em que tipo de guerra seria, porque se for uma guerra à distância seria bem complicada. Ambas, né? Ou seja, são países muito complicados para guerrear. Não digo que é impossível, mas seria muito difícil, como eles demonstram. Eles estão mostrando que são resilientes, e o que me surpreende no Irã é que, mesmo com uma boa parte da população contra, ainda assim estão conseguindo sustentar o conflito. Eu acho isso muito impressionante porque, em algum momento, parecia que isso ia acabar com eles, né? Ia gerar mais fraqueza, mas até o momento não foi como se esperava. E isso sim, com a questão do Irã. Ao contrário da Ucrânia, aqui existe o fator de que eles têm muitos inimigos, mas não muitos inimigos grandes. Quer dizer, porque aqui com a Ucrânia, na verdade eles não se dão mal com Belarus, apenas com Lukashenko, e também não se dão realmente mal com a Polônia. Então seria difícil, né? Com quem você se aliaria, mas será que teria com quem se aliar? Imagina todos os países do Golfo que querem partir para cima dele. Não. Sim, seria muito mais simples. E sobre Léo Garcia, há anos fui fazer uns trabalhos em Tapachula, no México, em laboratórios onde criavam mosquitos, moscas parecidas com pernilongos para combater as que prejudicam as frutas. Olha, que interessante. Quem comentou? Aurélio Garcia. Aurélio, que interessante, Aurélio. Te mando um grande abraço. Eu não sabia que você estava envolvido com todos esses assuntos. Está muito interessante. Sim. Saudações a Mauri e Maurício. As guerras saturam a atmosfera de poluentes. Ai, bom, agora que estávamos vendo a imagem do incêndio na concessionária da Seeker lá em Kiev, pediram para todos não saírem, para não se aproximarem da área, porque, gera uma fumaça que é muito tóxica. Já.
Saudações também para Silvia, ela diz parabéns para todos os aniversariantes, para Marvin, também para MT, ela diz bom, fica um pouquinho e aqui você insiste, e a Daiso diz somos mexicanos, nós nos damos bem com todos. É isso. Saudações também para... Sim, é verdade, sim, realmente é verdade. Saudações para Vic Sega e que diz feliz desaniversário para Panterita, também está aqui a Dilson, saudações para a Dilson. Saudações, como vocês estão? Diz, se chamava Moscamet para combater as moscas do Mediterrâneo que prejudicam as frutas. Ok, está muito interessante. Diz Vic Sega, em Yucatán já acabou a água e mantimentos básicos por causa da espera dos furacões, já subiu para o nível 4, todo mundo está assustado, qual furacão? Deixa eu ver, Vic, digo. Não tem nenhum furacão. Não tem nenhum furacão, Vic? Sim, não tem, mas vem uma tempestade forte, isso sim. Tem um na parte sul, ou seja, mais do que furacão. Agora existe a possibilidade muito, muito distante, né? Que nos próximos 7 dias se forme uma tempestade tropical na parte sul, certo? Vamos colocar isso na tela. Isso é o que está sendo reportado. Eu digo, de qualquer forma, é bom ficar preparado, né? Sim, porque isso pode trazer uma surpresa. Sim. Pois a temporada de furacões começará. Daqui a 7 dias aumenta em 40% as possibilidades, sim. Aí está, né? Essa é a probabilidade que está aí. Normalmente, os primeiros costumam ser mais leves, mas não confiem, e principalmente no Pacífico, não confiem porque, bem, já vimos o que aconteceu. Mas estou falando em Yucatán. Não, em Yucatán não. Em Yucatán nada, né? Sim, não, em Yucatán não. Entra no Atlântico? No Atlântico não tem nada. Não há atividade nos próximos 7 dias, mas vai chover muito. Não há furacão, mas é bom se preparar de qualquer forma. Sim, exatamente. Olha, confere o mapa. Isso, aqui está, olha. Não tem nada, e aqui está, olha. Não há nenhum ciclone nos próximos 7 dias, ou seja, não tem absolutamente nada do lado de Yucatán, né? Digo, de qualquer forma, sim. Do lado do Pacífico tem um fenômeno, mas que de qualquer forma afetaria mais a região de Guerreiro, de Oaxaca, né? Isso. Essa é a região que poderia estar sendo afetada, no caso, né? Sim. Aí está. Saudações ao papai e à Noah. Essa piada é para amigas amarguradas no amor. A Carmen teve um menino albino, não surpreende pelo quanto ela bebe. A Tim, o que tem de legal nisso? A Tim. Que bom. Bem, o albino não sei. Ah, eu sei. Albino. Ya? Ai, desculpa, saiu sem querer, mas você sabe o que diz o Sr. Painter. Saudações, pessoal. Qual seria a sua opinião sobre armas climáticas como o HARP? Por acaso, os Estados Unidos usam isso no conflito com o Irã? Este ano no México não houve tanta seca. Que arma climática? Sim, não existe nenhuma arma climática. Isso é uma teoria da conspiração. Esse tipo de, digamos, estruturas que foram usadas, né, já foram usadas no Peru, já foram usadas em muitos outros países e já experimentaram um pouco com isso, mas como arma em si não funciona assim. Sim, já se experimentou com o clima, na verdade. Há muitos anos que se faz experimentos, mas não a ponto de gerar um furacão ou um tornado ou coisas desse tipo. Não, a esse nível não se conseguiu, não se chegou, e não só isso, mas pelo contrário. Na verdade, cada vez controlamos menos o clima, parece até que é o clima que nos controla. Então existem ciclos, né? Assim como tiveram anos e anos de seca, que se existissem esse tipo de armas, já teriam usado para evitar as secas e os enormes incêndios que tiveram. Na verdade, é o oposto, né? Ainda não controlamos o clima. Saudações para Maria Helena, sempre atrasada. Abraços, companheiros. Temos mais saudações. Feliz e maravilhoso início de mês. Boas vibrações para vocês. A Cripa, obrigada pela informação. Muito obrigada, Maria Helena. É um prazer estar sempre aqui. Muito obrigada. Saudações também para a Panterita. E bom, diz aqui, onde está Marcela? Saudações. Diz Lúcia Escudero. Bom, um economista já acertou as 3 últimas Copas do Mundo e disse que os Países Baixos vão ganhar. Ela publicou isso na BBC? Sim, eu vi. Na verdade, não comentaram isso de manhã. Eu não vi o relatório da BBC, mas vi que tem gente que traz previsões não de 5 anos, mas de 8, 9 Copas do Mundo. Quer dizer, pessoas que conseguiram prever Copas do Mundo. Seria ótimo. Eles vão jogar em Monterrey. Olha, imagina só. Imagina só. Aqui, rapaz. Isso, bem, seria super interessante, obviamente. Então aí já sabemos para quem vamos torcer. Se eu fiz isso, não... Bom,
Mas sim, eu vi o comentário de manhã. Alguém mais? Não sei se foi outra pessoa ou quem fez, mas vamos ver. Vamos ver se acerta, né? Vamos ver o que rola, né? Betan diz, como você tem estado? Saudações para a República Dominicana. Saudações. Muito bom dia. Saudações MX500, saudações do Texas até Guanajuato, saudações MX500. E aí, MX500, saudações. Um abraço também para quem você cumprimentou. Diz a Vicky que recebemos muitos agradecimentos. Ela torce para que o furacão não venha forte. Muitos comentaram sobre isso. Obrigada por esclarecer. Saudações, Vicky. Boa noite. Como sempre, aqui com as melhores informações. Sim, não, é que não. Agora não tem nada para o Atlântico. Até agora não houve nem sequer um indício de que vai ter algo por enquanto, né? Sim. Saudações aos visitantes. Boa noite. Saudações do lado escuro da lua até aqui. O cheiro de pólvora. Saudações aos visitantes. Como você estava? Saudações para Guilhermo Nyong'o, que dizia que Nyong'o não é seu sobrenome, que é o nome da aula que ele dá, que é de japonês. Ok? Ok. Muito bem, muito interessante. Saudações para Xalala. Como você está, Xalala? E aí? Quem mais não vai me cumprimentar? Jalala Circular. Saudações ao Ricardo Sandoval, que nos assiste do Panamá. Saudações. Saudações para Sol Garcia. Como você está, Sol? E para Jorge. Bem, já cumprimentamos o Jorge. Sim, claro. Não, o Jorge já foi cumprimentado. Não respondeu, papai. Saudações para Martim Gutierrez. Ele diz que deve ser muito estressante viver cada noite na Ucrânia. Todo dia você não sabe se vai ter vida ou casa. Que ansiedade viver assim por 5 anos. Sim, é muito difícil, claro. Sim, não. É isso. E há uma mudança, ou seja, estão estudando a psicologia das crianças como já não são mais crianças normais. Vocês concordam? Ou seja, agora são crianças super responsáveis, mas também tendem a ser violentas. Ou seja, em momentos de estresse, tendem a recorrer à violência, que é algo muito comum. Claro, pelo estresse. Por isso esse estresse. Você não diz? Na Ucrânia. Sim, eu imagino. Diz Lúcia, PBC diz que o Trump freou a compra de armas para Taiwan. Pois é, se estão nisso, né? Ou seja, eles estão meio que negociando, por assim dizer, não apoiar tanto Taiwan, mas também não virar completamente as costas para Taiwan. Digamos que esse é o ponto com o qual eu imagino que se negocia com esse Xi Jinping. Diz saúde, Lúcia. Saudações. Diz PP, o problema. O áudio, às vezes, no YouTube diz: percebi que quando não se ouve a troca de idioma, o inglês diz, e aí se ouve em espanhol. Exato. Eu já tirei. Já, na verdade... Tiramos essa opção de dublagem porque estava gerando problemas no áudio. Já não é mais dublado. Obrigado por notar. Muitas pessoas comentaram, então identificamos o erro no áudio que causou o problema devido à ferramenta de dublagem. Então aqui, na verdade, este é um canal para a comunidade hispânica. Sim, temos um canal que está em inglês, mas alguns vídeos são traduzidos para o inglês. Não podemos fazer isso com todas as notas e nada mais está totalmente em inglês. Lá não dá para fazer ao vivo, só aqui. Marilena diz: olá, obrigado a todos. Muito bom, Marilena. Como você está? Saudações, Marcela. Diz Cris e comenta: tenho contato no Facebook com uma garota de Kiev, na Ucrânia, que tem um filho de cerca de 4 anos. O menino sempre aparece assustado, nervoso, nunca sorridente ou feliz. Viver assim é realmente complicado. Mando saudações para Marvin. Bom, eu me lembro que é uma história de outro caso. Quando eu era criança, estudava em uma escola onde de vez em quando chegavam crianças de outras partes do mundo, e uma vez chegaram 2 irmãozinhos que eram de Israel, e quando eles ouviam o alarme avisando que o recreio tinha acabado, que era hora de sair, vocês sabem, eles ficavam histéricos, ou seja, tiveram muita dificuldade para se adaptar ao som, porque eles associavam com alertas de ataque. Então, depois disso, vão ter que trabalhar muito com as crianças, com os soldados que voltarem da guerra, porque vai ser necessário um trabalho psicológico muito intenso e, obviamente, com os casais também, porque sempre que voltam da guerra, diziam que da última vez, em 2014, os que voltaram fizeram com que houvesse um aumento na violência doméstica. Então, tudo isso também precisa ser trabalhado. Claro. Saudações para Marvin, ele diz: oi Pepe e Astrid, obrigado pela notícia. Isso não vai acabar, todos jogam contra todos, querem guerra, diz Marvin. Saudações para Lúcia, Pepe e Astrid, obrigada por nos permitir dialogar e compartilhar. Obrigada, Lúcia, por estar aqui. Saudações. E Vixi Sega diz que isso não é vida. Saudações para Gabriel Duran, como você está, Gabriel? Saudações, Gabriel, Vixi, para toda a comunidade, muito bom. Então, pessoal, vamos lá, continuamos aqui conversando.
Não sei se você tem mais alguma coisa para comentar. Não, lembrem-se que estamos no Telegram, que estamos no WhatsApp, lá enviamos a notificação de última hora do que está acontecendo para que vocês não percam as lives. E bom, nos vemos amanhã, também estamos no Facebook, X e Insta. Uma recomendação que temos para vocês para o sábado, muito boa. Não quero dizer nada para terminar a série que estamos assistindo, mas está muito boa, está muito divertida e de repente também faz falta um pouco de entretenimento, né, para a gente relaxar um pouco. Diz Christine, lembro de um arquivo, ela diz que essa garota postava vídeos e fotos dela com muita gente nos túneis do trem e ela amamentando. No começo da guerra, ela não era influenciadora. Que loucura, impressionante. Saudações, Christian. Christine falou isso. Saudações, papai. É só uma piada de casal. Vou te deixar porque você nunca me entende. Onde você vai me deixar? Ai, dá uma olhada no ouvido dele. Ai. Não acho que ele diga isso. Acho que ele viu. E você quer que eu limpe os ouvidos? Saudações. O furacão Rabines veio forte. Obrigado. Sim, XS, igualmente. Não. Saudações, Winkoff. Como você tem estado? Um grande abraço para toda a comunidade. Muito obrigado por nos acompanhar. Vamos lá, estamos aqui desde cedo. Até amanhã. Assalamu alaikum. Interrompemos sua programação habitual. Obrigado por se conectar com a verdade. Isto é PP ao vivo. A verdade é intensa, o insólito é real. Aqui nós analisamos enfoque global. Não fique de fora. Conecte-se ao canal PP ao vivo, controlando o sinal Pepe e Astrid mandando a real. Jornalismo cru, aqui se respeita. Ative o alerta, continue acompanhando até a próxima. Sim, senhor, estamos de olho. Inscreva-se. PP ao vivo.